Gravando, pastor. Perfeito, então vamos começar. Nós estamos seguindo aqui o nosso roteiro, né? Nós estudamos os 5 pontos do calvinismo. Eu trabalhei os 3 primeiros e o presbítero Jarismar trabalhou os 2 últimos. E seguindo aqui o mesmo sumário do livro que nós estamos tomando por base, o capítulo 6, ele tem por título Primeiras Tentativas de Implantação no Brasil. Primeiras tentativas de quê? De implantar a fé reformada no nosso país. Quando a gente pensa em igreja, denominações, costumeiramente, se você conversar com um membro comum da sua igreja, que não se interessa muito pela história do cristianismo, pelas doutrinas básicas do cristianismo, nós vamos perceber que muitos deles, eles não têm a menor noção de como a fé reformada chegou no Brasil. Tem muitos crentes que, inclusive, pensam que todas as igrejas, elas têm o mesmo nascimento. Nós, protestantes, somos muito criticados por católicos por sermos muito plurais no sentido denominacional. E, assim como muitos católicos, tem muitos crentes que também não sabem de onde vieram e, consequentemente, não sabem também para onde vão. E talvez até no seu imaginário folclórico, talvez até pensem que a igreja deles caiu do céu, como seitas se formam por meio de uma revelação de um anjo, como, por exemplo, o mormonismo, as revelações do anjo Moroni. A grande questão é que existem basicamente 2 grandes movimentos no nosso país. Na verdade, 3. É porque 2 são muito facilmente confundíveis. Mas existe o movimento das igrejas históricas, que é o movimento do nosso interesse. E existe o movimento pentecostal, que nós podemos chamar de evangelicalismo no nosso país, que vai começar ali por volta dos anos 1910, né, com o nascimento da Assembleia de Deus, que é considerada pelos presbiterianos como uma igreja pentecostal histórica, ou seja, tem muitos valores ali, mas a partir das ondas seguintes de pentecostalismo, aí a gente já vê algum distanciamento das raízes do protestantismo histórico. Então, o protestantismo histórico, ele não chega no Brasil como o pentecostalismo. Ele não chega a partir de divisões dogmáticas. Ele chega no Brasil seguindo a mesma confissão de fé que era seguida pela Igreja Reformada Inglesa, pela Igreja Reformada de Genebra, principalmente a de Genebra, e pelos padrões de governo também defendidos na Igreja de Genebra e também defendidos na Igreja Inglesa. Por mais que houvesse um distanciamento entre, por exemplo, igrejas presbiterianas e igrejas congregacionais no que diz respeito à forma de governo, igreja presbiteriana, presbiterial, igreja congregacional, em forma de governo. Só um instantinho, tem os cachorrinhos latindo aqui. Só um instantinho, gente. Mas os princípios dogmáticos, os princípios doutrinários, eles eram basicamente os mesmos. Tá? Então, é desse movimento que eu quero falar nessa noite. As tentativas de implantação do movimento reformado, tal qual como ele nasceu na Europa, lembra da Reforma Protestante, começando na Alemanha, se fortalecendo na Suíça, depois se espalhando para a Inglaterra, os Países Baixos ali, Holanda, República Tcheca, depois atravessando o oceano, chegando nos Estados Unidos, depois descendo para as Américas abaixo,
Eu estou falando desse protestantismo, tá? Então, muito bem. Qual foi a primeira tentativa de chegar no Brasil uma igreja reformada? Esse é o assunto do nosso capítulo 6. Então, como dizem aqui os nossos escritores, como já mostrado, a fé reformada implantou-se inicialmente no hemisfério norte. Estão se referindo à Europa, depois à América do Norte. Depois foi levada por várias regiões de colonização inglesa ou anglo-saxônica em outros continentes, como, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos era chamada de Nova Inglaterra. Então, da Europa vai para a América do Norte, vai para os Estados Unidos, depois começa a descer para os países latinos. Por fim, eles dizem, deitou raízes entre as populações locais de muitos países do chamado Terceiro Mundo, como Ásia, África e América Latina. Então, para os irmãos terem uma ideia, a Igreja Presbiteriana no México, ela é maior, o dobro do que a Igreja Presbiteriana no Brasil. Enquanto a Igreja Presbiteriana no Brasil conta com 1,5 milhão de crentes, no México ela conta com quase 3 milhões de crentes. É a segunda maior igreja presbiteriana do mundo. Está instalada lá na América Latina, na América Central. Aliás, acho que México, nessas conformações das Américas modernas, acho que o México já ainda está na América do Norte, né? Mas já é descendo um pouquinho aí, chegando até nós. Então, na América Latina mesmo, o país onde o presbiterianismo se instalou com mais força foi no Brasil. Eles continuam. Apenas 2 países ibero-americanos possuem comunidades presbiterianas de maior expressão, como eu falei, México e Brasil. A Igreja Presbiteriana Nacional do México, eles vão citar aqueles dados, quase 3 milhões. No Brasil, por volta de 1,5 milhão de pessoas. Existem pequenas denominações presbiterianas em muitos outros países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Guatemala, Guiana Inglesa, Paraguai, Peru, Venezuela. Para os irmãos terem uma ideia, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Chile. Então, nós temos a Igreja Presbiteriana do Chile como uma igreja irmã que nós adotamos para andar conosco. Ela é uma igreja mais nova, como ela é uma igreja que recebe muito reforço do Brasil, muito trabalho missionário, e não apenas isso, mas investimento no que diz respeito ao crescimento doutrinário da Igreja Presbiteriana do Chile. Então, é a Igreja Presbiteriana do Brasil que tem investido lá na construção de seminários, na formação de pastores, no envio de teólogos para formar esse grupo de pastores lá na Igreja Presbiteriana do Chile. Então, há esse câmbio aí, né? essa amizade. Existe uma aliança de igrejas reformadas na América Latina, na qual o Brasil, juntamente com a Igreja do Chile e outras igrejas de outros países, fazem parte, tá bom? O presbiterianismo foi implantado definitivamente no Brasil a partir de 1859. Então, perceba uma coisa. Há uma tentativa logo, pouco tempo depois que o Brasil foi descoberto, e aí por vários motivos os reformados foram expulsos do nosso país, e somente em 1859, com a chegada do reverendo Ashbel Green Simonton, nós vamos falar sobre isso posteriormente, com mais detalhes sobre a chegada do presbiterianismo no nosso país. Por enquanto, só é interessante para nós nessa aula de hoje a gente entender que houve tentativas anteriores que foram frustradas à chegada do reverendo Simonton, que foi quando o presbiterianismo veio para ficar. Todavia, houve tentativas anteriores de trazer a fé reformada para o país. Esses esforços ocorreram nos 2 primeiros séculos da colonização do Brasil. Foi nesse contexto que ocorreram as primeiras tentativas dos reformados de anunciar o evangelho a povos pagãos. Após o descobrimento do Brasil, Portugal demorou a se interessar pela ocupação e a colonização da nossa terra. Mas aí, com isso, a notícia que correu na Europa que um
país tão grande, continental, uma América tão grande, obviamente isso atraiu os olhares da Europa inteira para a nossa região. E o que aconteceu? Um militar, um navegador e militar francês chamado Nicolas Durand de Villegagnon, conhecido como Nicolau Villegagnon, ele teve a ideia de fundar uma colônia no Brasil, uma colônia francesa. Então ele navega para o Brasil, se instala no Brasil e ele estabelece uma região lá na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, uma região que ele dá o nome de Serigipe, e depois ele deu o nome de Villegagnon. E ele construiu um forte francês lá, chamado de Forte Coligny, que era para ser um espaço fortificado para o recebimento de novos franceses, para o recebimento do exército francês, para eles tentarem enfrentar os portugueses aqui pelo domínio daquela terra. E Villegagnon, ele era simpatizante da Reforma Protestante, não era um reformado, digamos assim, mas era um simpatizante. Ele escreveu cartas a João Calvino, ele escreve e envia diretamente a Genebra, e Calvino então dá autorização para que a Igreja de Genebra envie missionários franceses para o nosso país. E esses missionários então vêm na Igreja de Genebra, envia, atendeu prontamente o pedido, Calvino atendeu prontamente o pedido de Villegagnon, e esse grupo vem sob a liderança de dois pastores, o nome de Pierre Richier e Guilherme Chartier. Os objetivos desse grupo, eles eram muito claros, eles vieram para implantar a fé reformada, construir escolas e educar a partir tendo como um ponto de partida a fé reformada, então construir escolas confessionais de fé reformada e também evangelizar os indígenas. Havia esses dois propósitos. Lutar por uma causa educacional, para educar o povo a partir de princípios reformados e também para evangelizar a comunidade local, a comunidade indígena no nosso país. Então, no dia 7 de março de 1557, eles finalmente entraram, chegaram por aquele braço de mar chamado Baía de Guanabara. Então, perceba a data, 1557. O Brasil tinha 57 anos de descobrimento. 57 anos que o europeu, o homem branco, chegou no nosso país. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, descoberto, a gente fala entre aspas, a gente usa o termo técnico. Mas 57 anos depois, a fé reformada presbiteriana tentou se implantar no nosso solo, na nossa terra. Imagina se essa tentativa de reforma tivesse dado certo. Imagina se o Brasil fosse um país protestante desde o seu princípio, desde o primeiro século de seu descobrimento. Talvez as coisas fossem bem diferentes. Muito bem, então, no dia 7 de março de 1557, eles chegam no Brasil, esses franceses, chamados de huguenotes, como eles eram chamados lá na França, os protestantes eram chamados na França, desembarcaram lá no Forte Coligny, no dia 10 de março, numa quarta-feira. No dia 10 de março, eles estavam agora já protegidos dentro do forte. Logo em seguida, eles se reuniram numa pequena sala dentro do forte e eles realizaram o primeiro culto de ações de graças, o primeiro culto protestante ocorrido no Novo Mundo, ocorrido na América Latina, no dia 10 de março de 1557. Então, o primeiro culto protestante que acontece no Brasil, ele é celebrado por presbiterianos franceses vindos, financiados pela Igreja de Genebra. A Santa Ceia,
a ministração do sacramento da ceia foi celebrado pela primeira vez num culto no domingo, dia 21 de março de 1557. Então, foram os presbiterianos franceses, enviados pela Igreja de Genebra, que celebraram o primeiro culto protestante no nosso país, no dia 10 de março de 1557, e celebraram a primeira ceia no nosso solo, no dia 21 de março de 1557. Bom, tudo parecia muito bom, mas infelizmente teve uma virada nessa história. Villers-Gagnon, aquele militar e capitão do navio que veio para o Brasil e que recebeu os protestantes franceses, ele acabou entrando em conflito com os franceses, em conflito com os presbiterianos sobre questões doutrinárias. Ele simplesmente abriu mão da fé reformada. Então, ele era um reformado ou simpatizante da fé reformada. Pouco tempo depois que os franceses chegaram para evangelizar a pedido dele, ele começou a entrar em conflito por questões doutrinárias, negando a fé reformada que ele havia professado antes. Então, ele expulsou os reformadores franceses do Brasil. Simplesmente os expulsou. No dia 4 de janeiro de 1558, ou seja, eles tinham chegado em março, tinham chegado no dia 7 de março, foram expulsos no dia 4 de janeiro de 1558. Então, nenhum ano se passou. Eles partiram, então, para a França, foram forçados a ser colocados num navio velho. Esse navio, o comandante havia dado alerta para eles de que não havia mantimento suficiente para todos. Então, quando eles ficam sabendo disso, 5 reformados franceses decidiram ficar, para não serem pesados nessa viagem, para não diminuir o suprimento, para dar um pouco mais de suporte àqueles que iriam fazer todo o trajeto até a França de volta. 5 desses decidem ficar, decidem voltar. Historiadores contam que inicialmente Villers-Gagnon ele os recebeu de modo cordial, mas logo depois ele os considerou traidores, os considerou espiões e começou a persegui-los. E ele os colocou numa prisão, esses 5, e formulou um questionário sobre pontos doutrinários e deu para eles um questionário enorme e entregou para eles na prisão e deu 12 horas para que eles respondessem por escrito todas as questões que estavam ali. Nós vamos ter um capítulo ainda para falar sobre esse documento, sobre as exigências de Villers-Gagnon, mas, por exemplo, havia muitos elementos colocados ali que demonstravam que Villers-Gagnon ele tinha ainda um forte resquício de catolicismo. Então ele fez perguntas em relação à ceia, o que eles achavam em relação à ceia, porque ele ainda defendia a transubstanciação, perguntas acerca do dogma do Papa, várias perguntas, e colocou os 5 missionários reformados na berlinda. Já estavam presos, estavam já sob ameaça de morte, e agora precisam responder um questionário doutrinário. O resultado é o que, o maior documento doutrinário produzido em solo brasileiro. E tem muito evangélico que não sabe disso. Nós temos uma confissão de fé produzida no nosso país, de origem reformada. É chamada de a Confissão de Fé de Guanabara, ou a Confissão Fluminense. Você pode pesquisar no Google aí, facinho, Confissão de Fé de Guanabara, e você vai ver que documento belíssimo que foi escrito aqui no nosso país por esses franceses em 1558, que não negaram a fé reformada,
e isso trouxe consequências seríssimas para eles. Quando eles não responderam aquele questionário negando vários princípios da fé reformada, mas pelo contrário, os afirmando, o almirante Villegagnon os declarou hereges. E o grande problema era que crime de heresia era a pena para crime de heresia era a pena capital. E aí ele decidiu pela morte dos reformados. Então, no dia 9 de fevereiro de 1558, Jean du Bordeaux, Mathieu Vernet, desculpa aí que o meu francês está precisando de uns exercícios, Pierre Bourbon foram estrangulados e lançados ao mar. André Lafon teve a vida poupada porque ele teve algumas vacilações. Quando ele viu que a corda estava no pescoço, ele acabou abrindo mão de alguns princípios. E Jacques Le Ballet fugiu para a ilha de São Vicente. Depois ele foi levado preso, foi capturado, levado preso para a Bahia, ficou encarcerado por 8 anos, sendo depois conduzido ao Rio de Janeiro, e aí ele foi morto enforcado. Então, ele e seus companheiros ficaram conhecidos como os mártires calvinistas no Brasil. E aqueles que compuseram um documento importantíssimo para a fé protestante. Uma coisa interessante, uma das coisas que acompanha a história da igreja é que ela sempre resolveu seus problemas doutrinários de maneira conciliar, reafirmando suas confissões. Se você parar para pensar, quando houve uma crise teológica e prática na igreja primitiva, lá em Atos 15, a igreja convocou um concílio entre presbíteros e os apóstolos que ainda estavam vivos para tomarem decisões doutrinárias e decisões práticas para o benefício da igreja toda. Pouco depois, a igreja vai fazer vários concílios importantíssimos, como o concílio de Niceia, de Éfeso, de Calcedônia, enfim, de Constantinopla, para também tratar de questões doutrinárias, para elaborar documentos para serem adotados por todas as igrejas para ver o padrão doutrinário. Depois houve esse predomínio católico, na Idade Média, de 1000 anos, praticamente 10 séculos. Mas depois veio a Reforma Protestante, e mais uma vez os protestantes, eles procuraram se familiarizar com toda a fé reformada através de documentos, através de confissões. E nós temos belíssimas confissões, como a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como seus símbolos de fé, como o Catecismo de Heidelberg, que é fantástico também, é um pouco reduzido, um pouco menor que a Confissão de Fé de Westminster, mas com conteúdo belíssimo doutrinário, que expressa a fé reformada, como os Cânones de Dort, que é outro documento importantíssimo, de onde deriva os 5 pontos do calvinismo. Então, há uma série de documentos, a Confissão de Pierre Viret, a Confissão de Genebra, tantos documentos que são feitos para reafirmar a fé cristã e as doutrinas reformadas. Interessante é que na nossa geração, nós não temos uma confissão de fé, ou pelo menos as lideranças das igrejas, elas não param para pensar que existem documentos oficiais que expressam a fé reformada no nosso país, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Guanabara. E hoje, com essa divisão imensa, essa insubmissão a lideranças, muitos pastores que não querem ter nenhuma liderança acima deles, que abrem a sua igreja, que rompem com as suas lideranças e abrem autonomamente, se auto-ordenam, jamais vão retroceder humildemente e olhar para essas confissões, principalmente para a Confissão de Guanabara, que é a nossa confissão brasileira, e vão submeter a um documento tão importante. Mas existe esse documento. É interessante isso. Então, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de uma fé que é uma fé pautada na doutrina apostólica, que é reafirmada nos concílios, que é reafirmada na Reforma Protestante
O problema é que quem não conhece isso hoje são os crentes. É lamentável. Então, muito bem. Dentre os que conseguiram retornar para a França, estava o sapateiro Jean Delair. Lembra daquele barquinho que foi com franceses de volta para a França? Então, Jean Delair, ele, ao chegar à França novamente, agora a salvo do mar, ele vai escrever também outro documento importantíssimo, que é a obra Viagem à Terra do Brasil. Por que nós sabemos sobre essa história? Porque Jean Delair, uma das informações que nós temos, uma das fontes que nós temos sobre essa história, é o livro Viagem à Terra do Brasil, que é preservado até hoje, assim como a Confissão de Fé de Guanabara, que é também preservada até hoje. Então, essa é a belíssima história dos franceses que vieram para o Brasil tentar implantar a fé reformada presbiteriana e que foram frustrados por um almirante militar que os traiu e matou uma parte deles e mandou de volta numa viagem quase que suicida para a França. E pela misericórdia de Deus, eles chegaram na França e Jean Delair escreveu esse documento, esse livro belíssimo chamado Viagem à Terra do Brasil. E pela providência de Deus, aqueles 5 que ficaram não negaram a fé e escreveram esse documento importantíssimo, que é a Confissão de Guanabara. Houve outra tentativa de implantação da fé reformada no nosso país. Como a tentativa francesa foi frustrada, pouco tempo depois houve a tentativa holandesa, que não foi mais no Rio de Janeiro, mas foi em busca de terras açucareiras, que era o nosso Nordeste brasileiro, é o nosso Nordeste, não mais açucareiro, mas na época sim. Os escritores do livro dizem assim: a próxima tentativa de introdução do calvinismo no Brasil ocorreu em meados do século XVII, por meio dos holandeses. Em 1621, eles haviam criado a Companhia das Índias Ocidentais com o objetivo de conquistar e colonizar territórios da Espanha nas Américas, especialmente uma rica região no Nordeste do Brasil. Em 1624, os holandeses tomaram Salvador, a capital do Brasil, mas foram expulsos no ano seguinte. Finalmente, em 1630, eles tomaram Recife e Olinda e depois boa parte do Nordeste. Então, há primeiro uma tentativa francesa que é frustrada, violentamente frustrada. Pouco tempo depois, em 1621, uma tentativa holandesa, uma tentativa de se estabelecer nas regiões de domínio espanhol no nosso país, e com o objetivo de também estabelecer missionários e implantar a fé reformada e a evangelização de indígenas no nosso país. Muito bem, ao longo dos anos foram criadas 22 igrejas e congregações. Então perceba isso, os franceses não conseguiram fazer isso. Lembrando que eles ficaram menos de um ano. Chegaram em março de 1557, foram expulsos em janeiro de 1558. Os holandeses eles já ficaram mais tempo e eles fundaram 22 igrejas e mais algumas congregações, fundaram 2 presbitérios, um no Pernambuco e outro aqui na Paraíba. Então, o presbiterianismo que nós temos aqui na Paraíba, ele ainda é herdeiro desse trabalho aqui. Tá? Alguns resquícios da fé reformada ficaram aqui na nossa Paraíba. Criaram até mesmo um sínodo, funcionou de 1642 até 1646. Além da assistência aos colonos europeus, a Igreja Reformada fez um grande trabalho missionário junto aos indígenas. Ao lado da pregação e ensino, houve a preparação de um catecismo na língua nativa. Então, olha o belíssimo trabalho dos holandeses. O que eles fizeram? Os franceses legaram aqui uma confissão de fé, a Confissão de Fé de Guanabara. Ou seja, uma confissão de fé é um documento para
afirmar os principais dogmas da fé reformada, os principais dogmas da igreja, os principais dogmas da escritura, os principais dogmas da teologia, e isso para a igreja toda. Mas os holandeses fizeram um trabalho de formulação de um catecismo para catequizar adultos e crianças. Enquanto os franceses, eles vieram com o sonho, obviamente, de estabelecer escolas e de catequizar crianças, mas eles não puderam fazer isso, porque foram expulsos e muitos mortos, a Holanda conseguiu estabelecer igrejas, estabelecer escolas e implantar um catecismo de língua nativa. Eles conseguiram traduzir... Pois não, Marlon? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim. A questão do catecismo, o primeiro catecismo, na realidade, foi de origem protestante reformada ou católica? Primeiro catecismo? Isso. Pronto. O primeiro catecismo ele existe antes de haver essa divisão catolicismo e protestantismo. Certo? O primeiro catecismo ele vai surgir no Concílio de Nicéia com o desenvolvimento de elementos do credo apostólico. Certo, Marlon? Só que esse catecismo ele ficou esquecido com o passar dos anos. O catolicismo, quando se estabelece, ele abre mão, porque muitas fontes desse catecismo ele bem pautada na teologia do apóstolo Paulo. E isso, com o passar dos anos da fé católica, ela foi rompendo com muitos elementos da teologia paulina. E ela vai eliminando esse catecismo e, em vez de preservá-lo, ele foi modificando, transformando, modificando, até não sobrar mais nada. Certo? Mas o catecismo de Nicéia, ele existiu antes mesmo do predomínio católico e, obviamente, antes também do protestantismo. Tá certo? Mas o catolicismo depois ele vai estabelecer seus catecismos e, posteriormente, os protestantes vão também estabelecer os seus. Ok? Entendi. Acho que é só porque eu tinha visto era um católico e o outro era o protestante também, era presbiteriano. E aí, para mim, que eu tenho lido dizendo que o primeiro catecismo foi formulado com o protestantismo, algo assim. Eu até pensei em entender, assim, porque pela lógica, né, seria o catolicismo, né? Catecismo reconhecido, sim. Reconhecido por uma igreja, que é o catecismo católico. Entendido. Obrigado. Mas não foi o primeiro catecismo formulado na história do cristianismo, viu? Entendido. Até porque o próprio credo apostólico, ele é uma confissão, ele não é um catecismo, mas os concílios posteriores, ainda antes do predomínio católico, ainda antes desse momento histórico em que o catolicismo assume o predomínio, eles, nos concílios anteriores, já haviam formulado perguntas, uma forma de evangelização e de doutrinação baseada em perguntas e respostas. Certo? Foi o catolicismo que inventou esse meio de doutrinar e de evangelizar pessoas, não. Mas também não foram os protestantes, não, viu? Entendi. Ok. Então, os holandeses, eles já trabalharam com tradução das escrituras, eles já trabalharam com uma ideia de um catecismo em língua nativa, e eles também conseguiram ordenar pastores indígenas. Foi encontrado um documento deles com o projeto de ordenação de pastores indígenas. Não chegou a se concretizar, tá certo? Mas eles foram muito além do que os franceses conseguiram fazer. Em 1654, eles já estavam com quase 10 anos
se estabelecendo no Brasil, né, mas com muitos conflitos, eles, enfim, foram expulsos com a reforma pombalina e outras questões políticas, e eles foram transferidos para o Caribe. Então, foi onde eles partiram para a região da América Central, se estabeleceram em vários países ali, subiram um pouco mais, chegaram numa região que eles habitaram e chamaram de Nova Amsterdã. E essa Nova Amsterdã que eles desenvolveram, que eles construíram, que eles levantaram vários edifícios, é hoje a cidade de Nova York. Tá? Então não é só Pernambuco, Olinda, Bahia, que você vai encontrar prédios construídos na época da colonização, mas construídos pelos holandeses. Você vai encontrar ainda a interferência ou a atuação holandesa lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, talvez uma das cidades mais belas do mundo. E muitas obras arquitetônicas, esse desenvolvimento europeu da arquitetura que chega nas Américas, vem de origem holandesa. Então, eles foram expulsos aqui do Brasil, mas pela providência de Deus, isso foi o motivo de surgirem outras igrejas reformadas presbiterianas em outros países, como, por exemplo, Guatemala, Costa Rica e várias igrejas no México. Não é à toa que nós temos uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo lá no México, mas de origem holandesa, da atuação holandesa lá no México. Então, alguns eventos posteriores da expulsão dos holandeses, após a expulsão deles, dos holandeses, o Brasil fechou as portas aos protestantes por mais de 150 anos. Então, Portugal se estabeleceu de vez, conseguiu expulsar seus concorrentes, e aí ele começou a perseguir violentamente qualquer tentativa de chegada de protestantes aqui no nosso país. Foi só no início do século XIX, com a vinda da família real, portuguesa aqui para o Brasil, que as coisas começaram a se alterar. Então, lembra da história quando Dom João sai de Portugal com medo de Napoleão, com medo do Império Francês crescendo sob o domínio de Napoleão, com medo de uma invasão francesa. Dom João, então, parte com a família real, ele sendo o príncipe regente, né, parte aqui para o Brasil, e ele vai estabelecer alguns tratados comerciais. Então, em 1810, Portugal e Inglaterra firmaram um tratado de comércio e navegação, e um artigozinho lá, porque a Inglaterra era protestante, a Inglaterra tinha aderido ao protestantismo bem antes, uma das cláusulas lá era tolerância religiosa a imigrantes protestantes. Então, esse foi o ponto de partida para que o protestantismo se fixasse. Já havia, por causa das tentativas anteriores, um sentimento protestante no Brasil, principalmente no Nordeste. Não é à toa que Pernambuco, para vocês terem uma ideia, a cidade de Garanhuns, que é uma cidade pequena do Pernambuco, ela conta com mais de 12 igrejas presbiterianas. 12 pequenas. Aliás, uma cidade pequena. Tem um instituto bíblico lá que já funcionou, o primeiro seminário presbiteriano do Nordeste. Hoje é o Instituto Bíblico do Norte, o IBN. Então, a Pernambuco, Bahia, por causa da influência holandesa, ainda hoje são referência de presbiterianismo no Brasil e no mundo. Então, algo da ação holandesa aqui no nosso Nordeste, nessa iniciativa presbiteriana por parte dos holandeses, ficou e facilitou o trabalho da chegada de novos missionários, quando depois esse tratado Portugal e Inglaterra vai ser firmado em 1810, certo? Então, é somente aí que começaram a chegar, de fato, os reformadores para ficar. Então, um dos primeiros pastores presbiterianos a visitar o Brasil, aí foi visita, né, sondagem,
foi o reverendo James Cooley, que ele chegou em 1851. Então, James Cooley Fletcher foi capelão dos marinheiros que aportavam no Rio de Janeiro. Ele deu assistência a imigrantes europeus, manteve contatos com Dom Pedro II e outros membros destacados da sociedade portuguesa aqui no nosso país. Escreveu o livro O Brasil e os Brasileiros, em 1857, que foi muito apreciado nos Estados Unidos. Então, interessante isso. James Fletcher vai escrever esse livro, O Brasil e os Brasileiros, e o trabalho presbiteriano, que ainda não tinha se estabelecido, porque não tinha uma igreja presbiteriana no Brasil ainda, mas um dos documentos lidos pelos protestantes lá nos Estados Unidos foi esse documento, esse livro escrito por James Fletcher, que vai inflamar o coração missionário de muitos presbiterianos lá para viajarem para o Brasil, para plantarem as primeiras igrejas presbiterianas aqui. Então, Fletcher escreveu em 1857, em 1859 vai chegar o reverendo Ashbel Green Simonton. Então, eles dizem assim, os escritores, Fletcher não fez nenhum trabalho de plantação de igrejas aqui no Brasil, junto aos brasileiros, mas contribuiu para que isso acontecesse. Foi ele que influenciou o reverendo Robert Calley e sua esposa Sarah Calley a virem para o Brasil, o que ocorreu em 1855. Calley fundou a Igreja Evangélica Fluminense, que hoje é a Igreja Congregacional do Rio de Janeiro. Em 1858, que ele fundou essa igreja, chegou em 1855, fundou a Igreja Congregal em 1858. No ano seguinte, chegou ao Rio de Janeiro o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton vai chegar em 1859 e ele vai fundar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1861. Tá? Então, a Igreja Presbiteriana mais antiga no Brasil, ela foi fundada em 1861 pelo missionário Ashbel Green Simonton, certo? Nós temos um capítulo ainda para falar só sobre Simonton, só sobre o trabalho dele aqui, as realizações que ele fez, o seu legado e como que as iniciativas presbiterianas depois da chegada dele foram muito fortes aqui na nossa nação. Tá bem? Então, nós vamos parar por aqui. Não sei que os irmãos tenham mais perguntas. Nosso próximo capítulo, lembra da confissão que os franceses compuseram aqui no Brasil quando estavam em prisão? É o assunto do nosso capítulo. Nós vamos entender melhor o que era esse documento, qual o contexto dele, ainda mais aprofundado, os desafios ali daqueles 5 teólogos, o valor da confissão de fé para a fé reformada nesse princípio, nessa tentativa de implantação, o martírio deles. Então, nós vamos tratar disso na próxima semana, se Deus quiser. E depois, acho que já é no capítulo seguinte, isso, a implantação do presbiterianismo no Brasil, que aí a gente vai se detalhar mais na atuação de Simonton e de outros missionários que, de fato, conseguiram implantar a igreja presbiteriana aqui na nossa nação. Então, esse é um pouquinho de história, isso mostra como que os presbiterianos são antigos aqui, como que por mais que a igreja presbiteriana tenha sido fundada no Brasil em 1859, mas ela é tão antiga quanto a Reforma Protestante e que ela atua da mesma forma como ela fez em todos os seus quase 500 anos de existência, com solidez doutrinária e ação missionária. Os missionários franceses que vieram atravessando o oceano, missionários holandeses que vieram se arriscando atravessando o oceano, missionários norte-americanos, estadunidenses também atravessando o oceano para chegar aqui, as iniciativas missionárias presbiterianas depois da implantação, como que a igreja presbiteriana é uma igreja missionária até hoje e é uma igreja de forte solidez doutrinária por causa dessa história belíssima e de suas raízes que são muito profundas. Alguém tem algum comentário? Senão a gente vai orar encerrando.
Muito bem. Nós vamos orar encerrando, depois o Abinadab ele encerra aqui a gravação. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por podermos falar um pouco sobre essa história tão bela. Te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem se empenhado tanto na evangelização desse país, investindo em missionários, investindo em formação doutrinária, investindo na formação de sua membresia, lutando para estabelecer uma fé sólida na vida de cada um de seus membros e em cada estado e cidade dessa nação. A gente pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, e o Senhor continue nos dando lições importantes que a história e que pessoas que tanto se doaram nessa obra missionária legaram para nós, Senhor. Não nos deixa descontinuar essa história, mas, pelo contrário, que sejamos aqueles que perpetuam, que deixam também, que transmitem o legado desses grandes missionários, dessas grandes missionárias, desses grandes homens e mulheres de Deus, que trabalharam operosamente, copiosamente aqui no nosso país, para que o teu evangelho fosse anunciado, para que a tua igreja fosse fortalecida, para que o teu nome fosse engrandecido. Nós oramos com gratidão ao Senhor por essa história tão bela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda estou com um resquício de uma rouquidãozinha aqui, mas a Abinadab já pode fechar a gravação se ele estiver me ouvindo. Mas é isso, meus queridos. Foi muito bom estar aqui com vocês em mais uma terça-feira. Espero que terça-feira os irmãos continuem aí, perseverando, para a gente continuar crescendo junto. Tá bom? Um abração, os irmãos podem se despedir aí, podem desligar esse microfone, mas um abraço aí para nosso irmão Abinadab, nosso irmão Mailon, Mariana, o Francisco Augusto, que está aí com a gente também, Nádia, o Ronan. Então, muito obrigado a todos aí pela presença. Que Deus os abençoe grandemente. Então, está todo mundo tímido, né? Quem sabe quando tiver todo mundo aí num estudo desse reunido, a gente não consegue olhar para a cara do outro e rir um pouquinho, né? Tomar um cafezinho. Se Deus quiser, esse momento vai chegar. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos.